Estamos apresentando o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados, confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Muito bem, 8h40, 8h40. A partir de agora, conversando sobre saúde. Muito bom dia para você. Hoje, dia 24 de junho de 2017. Bom dia para você do noroeste do Paraná, também você do sul do Mato Grosso do Sul e você oeste de São Paulo. Doutora Márcia, bom dia. Bom dia aos ouvintes. Estamos novamente aqui no programa, contando com a presença, com o ouvido dos ouvintes, e no Facebook também vocês podem estar entrando e então ouvindo. Se alguém não puder ouvir ao vivo, pode depois estar ouvindo o que nós estamos trazendo de novidades até vocês. Hoje nós estamos trazendo a doutora Mônica Cohen Espiridião. Ela é médica dermatologista, trabalha aqui em Paranavaí, na Clínica Santa Rosa. Bom dia, doutora Mônica. Bom dia a todo mundo. Obrigada pelo convite, Márcia. O inverno é uma excelente época para que nós possamos falar um pouquinho sobre as características, do nosso cabelo, as características da nossa pele. Nas estações, doutora Mônica, as Sim. estações do ano possibilitam algumas mudanças. Que nós sabemos que é importante a gente conhecê-las para que a gente consiga ter um resultado interessante, Sim. Então, assim, a gente sempre vê que as pessoas perguntam, se existe alguma época do ano que cai mais o cabelo. Então, realmente existe essa época, é o outono, cai 20% dos fios, Isso porque o cabelo ele fica mais contraído no folículo, então ele perde a vascularização, então ele é menos nutrido, então acaba caindo nessa época do ano mesmo. Então, como nós estamos comentando, nós cada dia vemos mais pessoas falando: meu Deus, meu cabelo está caindo, eu não sei mais o que eu faço, eu já fiz de tudo, doutora? Sim. E então, como a doutora Mônica comentou, outono, uma época, também acho que é outono, início inverno. do verão também, doutora? Sim, sai sim. bastante, Sim. Então, vamos às informações importantes que a doutora vai passar para nós. E, primeiramente, eu gostaria de falar que hoje nós iremos fazer um sorteio, tá? Deixa eu passar o número do nosso WhatsApp. Quem quiser entrar em contato pode pegar o telefone, que é o 9817-5242, é o WhatsApp da Bifarma. E quem quiser ligar também pode estar ligando no 3423-1220. É um sorteio de um kit de aromatizador, tá? Então, pode ligar, deixar seu nome, que logo no final do programa nós iremos fazer o sorteio. A doutora Mônica falará um número e nós faremos o sorteio. Bacana, se quiser ligar aqui para a rádio também, que é o 3446-2114. Você pode ficar à vontade que a gente vai assinar aqui. Quem sabe você ganha esse prêmio aí, não é isso, doutora? Isso mesmo. Então vamos às questões aqui importantes de nós perguntarmos, doutora Mônica, como que nós podemos saber a quantidade, quanto que está caindo, se é realmente uma queda de cabelo ou se está caindo um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, Que quantidade nós possamos dosar do nosso cabelo? Primeiramente, assim, a abordagem do paciente com uma queda de cabelo, a gente não vai só pela quantidade,
A gente vai pela densidade do cabelo. Essa abordagem para o paciente é muito importante, né? A gente tem que perguntar se o paciente está fazendo algum tipo de química, se o cabelo ele está afinando e está caindo ou só está afinando, né? A densidade é muito importante, né? A gente tem que perguntar também se o paciente está passando por dieta restritiva, tá? Essa perda Isso de peso, bem importante, muito né, importante. doutora? Às vezes o paciente, naquela correria toda do dia a dia, estuda, trabalha, não tem tempo, pula a refeição, né? Então... E também dietas restritivas dietas restritivas também. Pós-cirurgias é muito importante, porque o cabelo passa por um choque na cirurgia. Estresses emocionais, né? Se ele visualiza a queda no travesseiro ou é só no banho, quantas vezes por semana ele lava o cabelo, porque às vezes, vamos supor, se o paciente lava uma vez por semana e cai muito, na verdade ele junta todo o cabelo para cair naquele dia. Então, às vezes pode não ser uma queda real, né? Então, a média é de 50 a 100 fios por dia. Mas isso tem que ser bem avaliado na consulta. Uma pergunta assim que as pessoas fazem também, se é verdade que nós trocamos de cabelo igual aos animais. Nós trocamos mesmo. Nosso ciclo de cabelo tem três ciclos. Três ciclos de crescimento, que é o ciclo, a fase anágena, o ciclo de pausa, né, que é a fase catágena, e o ciclo de queda. Então, nesses ciclos, o cabelo passa por esses ciclos ao mesmo tempo. E a fase de queda, que é a fase telógena, ele pode dar uma troca no cabelo, sim. E os fios trocarem, mudar o aspecto e trocar de cabelo. Isso é real, igual aos animais. Bom, também existe uma questão aqui sobre... tratamento, né? Então diagnosticou realmente uma queda, que há uma queda. Nós queríamos saber assim, se esse paciente estiver com a queda, se é interessante se fazer um tratamento com vitaminas, como que funciona essa questão? Então, as vitaminas, elas são importantes no fator nutricional do paciente, mas nem sempre a causa é a falta de vitaminas. Né? Existem doenças que a causa, a gente tem que tratar as doenças. Existem doenças do cabelo que são causadas por falta de hormônio, por excesso de hormônio, são doenças assim que você tem que avaliar, e doenças próprias do cabelo, que às vezes o tratamento não tem nada a ver com vitamina, né? São outros tipos de tratamento, né? Porque doenças muitas vezes autoimunes, as pessoas associam, né? Porque isso é mais fácil da pessoa achar que é a falta de vitamina, mas nem sempre. Às vezes a gente pega pacientes com doenças de cabelo que as vitaminas estão todas normais, né? Nós vemos que os homens normalmente, né, a calvície ou a alopecia androgenética, que é um termo mais técnico aí que nós falamos, né, os homens eles têm uma queda mais localizada, né, doutora Mônica? No caso da calvície, né, que a gente chama de alopecia androgenética, ela tem um fundo genético, então sempre alguém na família, nem sempre, né, mas hoje em dia isso tem mudado, e ela tem um fator de hormonal, né, hormonal no próprio cabelo, nem sempre no sangue do paciente, nos exames de sangue, né. Então, assim, essa alopecia, ela começa na testa, na fronte, né? Vai se expondo até o coco do cabelo, né? E na mulher existe a calvície também. A alopecia androgenética existe na mulher. Já é numa fase um pouco mais, que a mulher normalmente com um pouco mais de idade, né, doutora Mônica, não? Não tenho visto isso no dia a dia, não. Hoje em dia, cada vez mais
os pacientes estão me procurando com queda de cabelo. Bem jovem. Bem jovem, já peguei pacientes com 15 anos com alopecia androgenética. Então, assim, isso tem mudado muito. Mas da mulher, o padrão da calvície é mais difuso. Então, ele começa a ralear. Então, ele não só cai, o fio fica mais fino. O fio fica mais fino, a fase de crescimento do cabelo fica menor e a fase de queda fica maior. E esse fio mais fino, ele não consegue dar densidade no couro cabeludo, às vezes aparecendo até o couro cabeludo. Muitas vezes você olha e vê que a exposição do couro cabeludo. Né? E isso para uma mulher, a mulher normalmente tem uma vaidade com o seu cabelo, né? Isso acaba tendo um impacto na autoestima muito grande, né, doutora Mônica? Isso, para alguns pacientes, isso é meio desesperador, né? Porque ela tá vendo o cabelo cair, às vezes ela já tá fazendo um tratamento, né? Tá tomando uma vitamina e aquilo continua a cair. Então, isso não vai adiantar, né? A abordagem desse paciente tem que ser diferente. Né? Vamos ver mais outras questões, né? Falando em calvície, falando em alopécia, né? Principalmente os homens, né? Se existe cura para calvície ou para alopécia? Existem 2 tipos de alopécia, né? Que a gente abre uma chave. As alopécias cicatriciais e as alopécias não cicatriciais. As alopécias cicatriciais, elas causam cicatriz no couro cabeludo e na raiz do cabelo. Então, quando ela causa essa cicatriz, vamos supor o caso de um lúpus, né? Quando ela causa cicatriz e está num estágio avançado, isso não tem mais cura. Ela vai perder o cabelo permanentemente. Agora, as alopécias, se pegar uma alopécia desse jeito, cicatricial, no começo do tratamento, aí sim tem cura. Como todas as alopécias, né? Que o folículo, ele é como se fosse uma graminha para ser estimulado. Então, se essa graminha não está ativa para receber aquele nutriente ou aquele adubo, não vai nascer nada lá. Então, tanto nas alopécias cicatriciais quanto nas não cicatriciais, como é o caso da calvície, a não cicatricial, se pegar no começo, tem sim uma reversão do quadro. Olha que interessante, né, pessoal? Vamos ouvir, procurar saber depois, doutora Mônica, qual que é o telefone lá da clínica? O telefone é 3423-9700, Clínica Santa Rosa. A clínica fica situada próximo à Santa Casa, na Rua Rio Grande do Sul, 2485. Certo. Bom, nós falando então sobre a calvície, nós precisamos saber se existem exames, né, que detectam a causa da queda dos cabelos, né? Se o médico pedindo os exames, ele vai saber realmente. A gente, na abordagem do paciente com alopécia, primeiramente a gente tem que pedir um exame de sangue que pega assim todos os nutrientes, as vitaminas, os eletrólitos, né, para avaliar se tem algum problema hormonal, os hormônios, né, hormônios da tireoide, hormônios masculinos que podem estar alterados tanto na mulher quanto no homem, né, a anemia, né, a gente pode avaliar fora os exames de sangue. Podemos avaliar, existe um exame que é chamado tricograma. Esse exame é um exame feito pelo dermatologista com uma câmera. A gente analisa, delimita uma área, faz uma análise do cabelo e vai fotografando e analisa cada fio de cabelo, como está o crescimento dos fios, como está a distribuição dos fios, se está nascendo mais que um cabelo num folículo, se está nascendo menos que um cabelo. E a gente, por esse exame associado à biópsia, a análise do couro cabeludo, dá para a gente fazer o diagnóstico. Antigamente, alguns anos atrás, fazia aquele exame do fio de cabelo que era mandado
para o exterior? Esse exame é feito hoje pelo... ainda é feito? Existe ainda. Existe, só que como o cabelo tem muita variação pelas químicas, pelo tempo, né, que isso danifica, então, pela tintura, né? Então, esse exame com o dermatologista não é feito, né? A gente faz uma análise do crescimento do fio no couro cabeludo, né? Por fotografia, pela densidade, pela análise microscópica do fio, tá? Pelo dermatoscópico, a gente fala. Bom, também, doutora Mônica, nós sabemos, existe um tipo de alopécia que ela é comum, né? E por vezes aparece repentinamente, né? De repente a pessoa se depara, ela não havia nem percebido, de repente ela percebe ali numa região do seu couro cabeludo um redondo sem cabelo, né? Uma pelada ali. O que é isso? A pelada, ela é uma doença chamada alopecia areata, tá? Ela pode causar por simples estresse ou por problemas endócrinos, né? Ela é uma doença causada, o próprio organismo, ele vai contra o cabelo. Então, geralmente... Como se o cabelo fosse um invasor. Um invasor, né? A gente chama de doença autoimune. Então, ela age contra o próprio cabelo. E formando aquelas áreas de pelada mesmo no cabelo. Geralmente, quem nota são os parentes mais próximos. O cabeleireiro, né? O barbeiro nota que está uma falha, né? E ao contrário do que as pessoas pensam, aquilo lá não é uma micose. Tá? É uma doença, tá? Ela tem que ser tratada, né? Não só com vitaminas, mas às vezes fazendo aplicações no cabelo, né? E um fato interessante que ela pode dar como pelada, mas na mulher ou no homem mesmo, ela pode aparecer com uma queda difusa, uma alopécia difusa. Às vezes ela não dá pelada. Então é mais difícil de... Não cai todo o cabelo? Não, ele cai difusamente, ele não cai naquele local. Né? Ele não forma aquelas áreas que tá lisinha, que tá sem nenhum cabelo. Ele é difuso, né? No cabelo todo. Nossa. Então a gente tem que tomar parte dos recursos de cabelos, né? Dos exames mais apurados. E assim, uma questão importante, né? A pessoa que tem quedas recorrentes, né? E fazem química, né? Ou alisamentos, ou tinturas, né? Que são principalmente as mulheres, né? Podem continuar fazendo? Geralmente eu não deixo fazer as químicas, principalmente as químicas de alisamento. Porque hoje em dia as químicas de alisamento tem vários nomes, né? Hidratação, queratinização, escova progressiva, né? O alisamento em si, a escova marroquina. Então o paciente me traz isso, que às vezes ele não consegue ficar sem fazer esses tipos de química, e até a própria tintura, né? Com a frequência da tintura com amônia, isso pode afetar tanto a raiz do cabelo quanto a pele do couro cabeludo, né? Então a gente fala para o paciente que o cabelo o cabelo para mudar a forma dele, se ele era encaracolado e ele ficou liso, é porque ele foi submetido a uma química. Não existe uma química que é só hidratação e muda a estrutura do cabelo, né? Se o cabelo ele ficou liso e a gente até pergunta quanto tempo o seu cabelo fica liso, aí ele fica liso 6 meses. Então assim, é uma química que a gente precisa matar primeiro o fio para a gente deixar ele na forma que a gente espera. Da forma original. Então, isso com o tempo, né? As pessoas geralmente relatam que fazem, não deixam de fazer. Com o tempo, isso vai agredindo. Então, dependendo da química, eu peço para não realizar. Se o cabelo já está frágil, né? E você fazer uma química, você vai potencializar esse problema, né?
Cuidado, né, pessoal? É muito cuidado com as químicas. Normalmente existem na rotulagem dos produtos, né, o que vem, né, qual é a composição dos produtos, mas por vezes o consumidor não entende aquilo, né, não sabe o que significa aqueles nomes, principalmente aqueles nomes vêm em inglês, né? Então, se ter um cuidado, né, saber ir num salão de confiança que você conheça a procedência, né, do produto. Muitas vezes não comprar um produto que venha de outro país, assim, os importados, vamos falar assim, do Paraguai, é difícil, né? A gente avaliar o rótulo. O rótulo, ele é muito específico, né? Tem algumas coisas que nem vêm assinaladas no rótulo. Às vezes falam que não tem formol, mas tem um produto que se transforma em formol. Então, né? Vai ter formol na formulação. Então, às vezes, até mesmo a química de tintura do cabelo. Então, quando você aborda o paciente com queda de cabelo, tem pacientes que pintam o cabelo 3 vezes por mês. Então, isso aí já acaba prejudicando a estrutura do fio, né? Pacientes que fazem escova muito frequentemente e no ato da escova fazem um arrancamento do cabelo, né? Às vezes faz com aquela violência, a escova. Mesmo no dia a dia, né, doutora? O paciente usa rabo de cavalo, vamos supor, né? E acaba puxando o seu cabelo. Muito no dia a dia, né? Aí dá alopecia de tração, né? Alopecia de tração. Aqueles pacientes que usam chapinha todo dia, aquela chapinha, ele acaba queimando o couro cabeludo, que seria a nossa graminha, né? Daqui a pouco o couro cabeludo queimado, ele não vai mais crescer cabelo. Então é tudo. Então, não adianta você pensar somente na parte, eu quero um cabelo liso, bonito. Você tem que pensar na saúde do seu cabelo, né? Na saúde do seu couro cabeludo. Na verdade, o cabelo, não sei se é essa a frase, doutora, mas é uma continuidade da pele. Sim, né? O cabelo, a pele, a unha, principalmente a unha, a queratina, né, a mesma substância da unha e do cabelo. Então, se existe doencinha no cabelo, provavelmente vai existir doença nas unhas, né? Então, as unhas podem estar mais frágeis, né? Então, assim, isso, o corpo é como um todo, né? Se você tem alterações do corpo, né, se tem doenças que estão aparecendo, doenças, até às vezes doenças graves que aparecem, isso vai repercutir na saúde do cabelo. Então, às vezes não é só aquilo lá que está demonstrando. Por isso que às vezes a gente tem que pedir exames mais elaborados para saber onde está a causa real, né? Às vezes uma pessoa está aparecendo com uma doença, né? Uma doença que afeta o corpo, ou pode afetar qualquer órgão do corpo, e ela está repercutindo no cabelo. E aí nos dá uma pista. É muito importante isso que a doutora fala, né? Relata, e para que nós consigamos, então, ver essa progressão, né? E cuidar, né? Então, identificar o problema, realizar o tratamento, né? Para que o nosso cabelo, a nossa pele, a nossa unha tenha saúde, né? Então, o intuito do nosso programa não é só beleza, não é só estética, né? É levar informações que esse paciente venha a ter mais saúde, né? Então, pelo que me passaram, o pessoal ainda não entrou em contato no WhatsApp, né? Acho que nós não teremos, então, o sorteio, acho que vai ficar para o próximo programa, né? E então vamos finalizando, né, doutora? Teria assim algum resumo que você gostaria assim de deixar fácil para o nosso ouvinte, assim, faça isso, faça aquilo, alguns cuidados assim muito importantes, né, para o cabelo, para que ele
consiga, assim, cuidar, né? Então, um cuidado, assim, primeiramente especial é o cuidado nutricional, né? Então, se você come mal, vai repercutir no cabelo, vai repercutir na unha, vai repercutir em todo o organismo. Então, aquele paciente que é atarefado, que estuda, trabalha, não tem tempo, come um dia, outro dia não come direito, pula almoço, come lanche. Então, isso vai ter a falha na nutrição, principalmente nos nutrientes que suprem o cabelo. Então, esse cuidado nutricional é muito importante, né? As químicas, tem pacientes que chegam no consultório, tem um cabelo quase liso e falam que querem fazer as químicas porque o cabelo fica lisinho, fica mais prático pro dia a dia. Eu acho assim, tem casos e casos, né? E hoje em dia o cabelo ondulado, ele é tão bonito, né? É um cabelo... Existem tantos produtos que possibilitam, né, a melhora dos cachos, a hidratação dos cachos, né? Todo mundo tem um aspecto na personalidade mesmo que pode manter o cabelo original, né? E hoje em dia é tão difícil a gente ver isso, né? Que a maioria faz uma química por pouca coisa, não tem necessidade, né? Realmente. Então isso aí é muito importante, porque assim, a química, ela pode não piorar o cabelo, pode não cair o cabelo na primeira, na segunda, mas na quinta, na sexta, associado a algum problema, né? Cirurgias de pacientes que submetem uma cirurgia, isso é um choque cirúrgico. Então, assim, vai cair o cabelo depois de 2, 3 meses, um estresse maior. Então, o que eu sempre falo para o paciente, não faça muitas químicas, não altera a estrutura do fio, né? Faça uma dieta, se possível, com um nutricionista. Às vezes, até fazendo a dieta e perdendo muito peso, já dá a perda de cabelo. Então, isso acontece mesmo, né? Então, o cabelo, assim, depois que ele caiu, a gente tem como reverter. Mas demora. O tratamento dura, assim, para você ver resultado, é depois de alguns meses. E quem está com queda quer o tratamento para logo, né? Porque existem as fases de crescimento do cabelo, não tem como pular isso, né, doutora? Então, essa fase é no mínimo de 3 a 6 meses. Então, geralmente, quem está com queda não tem muita paciência de esperar o tratamento, né? Mas é demorado. Então, até chegar nesse ponto, a gente tem como reverter sim, mas tudo que a gente pega no começo é mais fácil, né? Tem tratamentos que eu faço na clínica por injeção de medicamentos no couro cabeludo, que dão um resultado muito bom, principalmente na calvície, né? Em outros tratamentos eu tenho pacientes que reverteram o quadro, então isso é muito importante, né? Pegar a doencinha no começo. Tá? Então, dentre os tratamentos, o que hoje existe de tratamento? Hoje existem os tratamentos. Primeiro você vai avaliar se ele tem um problema endócrino, se ele tem um problema de anemia, né? Você vai bater no ponto-chave, né, fazer o tratamento correto conforme aquele paciente, né? Por isso que a gente não dá vitaminas para o paciente. Antigamente eu dava muita vitamina que comprava na farmácia, mas hoje em dia eu peço exames, vejo o que está alterado e para aquele paciente eu faço a receita dele. Fora isso, existem as loções de couro cabeludo, shampoos, né? As loções específicas, né? Nem sempre o paciente usa a mesma loção. Tem loções que vão cair mais no cabelo que está mais danificado. Existem, na clínica, eu faço um tratamento que se chama MMP, é um tratamento por injeção de medicamentos, conforme aquele paciente. Não é para todo mundo a mesma substância, né? Então, o medicamento... Muda de acordo com o caso, né? Caso. Então, assim, tem reversão. Inclusive, pacientes de calvície, a gente tem visto muita melhora. Agora, se é uma calvície, assim, muito já avançada, então, às vezes, até melhora, né? Mas, assim, em último caso, a gente orienta o transplante. Né? Tá certo, doutora Mônica. Então, acredito que os nossos ouvintes tenham
entendido bem, né, a nossa mensagem, né, o que você passou. E quem tiver dúvidas e quiser saber mais sobre o assunto, pode entrar em... Você tem... a clínica tem algum site, algum... Não? A clínica tem um site, tá como Clínica Santa Rosa, tá? Tem contato lá, se alguém perguntar? Tem contato, né? Mas vocês podem fazer as perguntas, ou alguns pacientes me procuram no Messenger, eu respondo, né? Mas, assim, algumas vezes não, na maioria das vezes a gente às vezes precisa consultar o paciente, sim, né? Mas as dúvidas eu respondo sim, não tem problema não. Então, o paciente que quiser pode entrar em contato, né? O telefone a doutora já passou. E fiquem então à vontade. Se alguém quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta aqui para nós, né? Fiquem à vontade. Pode ligar. Qual que é o telefone da rádio? O telefone da rádio é o 3446-2114. Ou também o 3423-9335. Okay. É isso aí. Finalizando então, doutora, eu agradeço a sua presença aqui, trazer... Obrigada, Márcia. Falar desse tema tão importante, né? Nós sabemos, assim, que na dermatologia existem assuntos, assim, diversos, de muita importância, né? Cada um tem a sua importância devida. E a queda de cabelo é um tema bastante importante, abrangente, né? Parece, de necessidade. Parece, né, um tema assim rápido, mas é um tema assim bem profundo. Hoje em dia existe a tricologia, né, que estuda só o cabelo, né? É uma especialidade nova da dermatologia, né? Eu fiz tricologia, então eu sou especialista, né, em cabelo. Então, assim, é um tema bem legal. E gosta também, né? A doutora Mônica gosta de cabelo, né? Gosta bastante, né? Sim. Então, com certeza nós teremos outros assuntos aqui para a gente abordar, né? Sobre pele, sobre inúmeros temas, né? Sim. E eu agradeço então a presença. Obrigada. Né? E agradeço aos ouvintes também por estarem nos ouvindo e espero que tenham entendido e tenham gostado do programa também. Obrigada. Muito bem, são 9h11. Doutora Márcia e também a doutora Mônica, muito obrigado. Você, ouvinte, obrigado pela sintonia, também pela audiência. Daqui a pouquinho, Manhã Sertaneja com Nildo Ramos. Você ouviu o programa Conversando sobre Saúde. Convidamos você para no próximo sábado, a partir das 8h30 da manhã até as 9h da manhã, a estarmos juntos de novo. Contamos com a sua audiência e a sua participação no oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver.